tinha entre 26 e 27 anos. E é um dos livros mais importantes do debate sobre racismo, um dos livros mais importantes que existem, né? Ele morre com 36 anos, de leucemia e etc. Pode passar o próximo. Bom, só para dizer que o Fanon ele bebeu de várias matizes teóricas e a gente consegue perceber várias influências no pensamento dele. E só para citar algumas que ficam bem evidentes, né? Acho que a principal é o Freud, pelo menos no Peles Negras, Máscaras Brancas, aparece muito. Inclusive o Marcinho, que acabou de chegar, precisou ir lá em casa para me explicar algumas coisas, para poder conseguir me aproximar do Peles Negras, porque tem muita coisa que, mais para quem entende essas gírias da psicologia, né? Tem a gíria da sociologia, tem a gíria de um monte de guetezinhos aí. Mas o Freud é um cara que vai marcar a produção do Sartre, mas também o Lacan, o Adler, o Hegel, o Marx. Vou citar rapidinho para a gente ganhar tempo. Um outro cara que vai marcar muito a produção do Fanon é o Sartre. Isso aparece nem tanto referido, ele faz muita crítica ao Sartre, mas do ponto de vista teórico, a forma que o Sartre articula e pensa a luta política aparece muito na obra do Fanon. E outros pensadores fenomenologistas da época da França. O Fanon vai para a França e vai encontrar um movimento de esquerda, uma esquerda francesa, que muito pujante na época da década de 50, e esses caras vão, a partir de vários ciclos de debate, vão influenciar bastante o pensamento do Francis Fanon. É um momento que está acontecendo um monte de coisa, é o pós-guerra, é a Europa se reorganizando, e vários debates teóricos, para quem é da área das humanas, tem várias questões importantes aí na França na década de 50. Mas também o Fanon vai beber e se inspirar muito em pensadores africanos, da África ou da diáspora. Isso também marca muito a sua produção, né? E aí o principal é o Haile Selassie, mas também a gente tem Alita Diop, mas não aparece referência ao Sheikh Anta Diop, para quem é mais íntimo no tema, é o Alain Diop, que é um cara que escreve para a revista Presença Africana, que é uma revista que divulga o tema negritude. E o Senghor, esses três nomes, são os caras que levantaram essa bandeira da negritude, o negro como uma coisa positiva, a negritude como um valor, e esses caras são também fundamentais. Não dá para entender a história das relações raciais sem passar por esses caras, porque eles vão produzir teoria e vão dar outro rumo para as discussões. Mas também os pensadores e políticos que estavam no processo revolucionário dentro do continente. E aí eu estou frisando, mas existem outros, principalmente o Nkrumah e o Lumumba. E aí dá para perceber muito também essa influência. O Nkrumah foi o presidente de Gana. Gana era um país que era colônia francesa e depois consegue colônia inglesa, e consegue uma independência a partir de uma luta. Mas também o Lumumba, que foi, para quem estava aqui no encontro passado, é um pensador muito importante também para entender esse processo de libertação da África, mas também esse processo de libertação da África vai influenciar muito o movimento negro nas Américas. Então, se for fazer uma análise profunda, tem que voltar nesses casos. Mas também os processos de luta anticoloniais fora da África também vão influenciar o Fanon. Então, ele cita muito o Vietnã. E vocês sabem, né? Quem tem a minha idade assistiu Os Gritos do Silêncio, o combate no Vietnã. Eu cresci achando que os Estados Unidos tinha ganhado a guerra do Vietnã. Depois a gente vai estudar se ele perdeu a guerra. Pô, os caras conseguem fazer um filme que você torce pelo americano e ainda não parece que ele perdeu, né? Ele ganhou o resgate de um soldado. Mas enfim, o processo de independência do Vietnã também vai influenciar muito o Fanon, mas também Cuba. E aí isso aparece em vários textos dele. Uma admiração muito grande ao processo cubano. Ele vai pegar o início do processo cubano e vai fazer bastante referência ao caso. Bom, só para trazer um caleidoscópio aí. Pode passar o próximo, por favor? Para falar da obra, só para dizer, né, os nomezinhos escritos em azuis são os livros que existem em português. Então, Peles Negras, Máscaras Brancas foi lançado em 2008. A gente tem Em Defesa da Revolução Africana, que só existe em língua portuguesa, então
para conseguir isso aqui só com xerox por aí. Tem um outro livro que não tem tradução para o português, mas dá para achar a tradução para o espanhol, que a tradução disso seria o ano quinto da Revolução Argelina. Também é um livro muito importante, que o Fanon vai escrever um pouquinho antes de escrever Os Condenados da Terra, que ajuda muito a entender Os Condenados da Terra. E Os Condenados da Terra, que é o último livro. Pode passar o próximo. Opa, estava anotando aí, né? Bom, eu vou... como eu disse, quando eu estava pensando essa apresentação, eu fiquei com bastante dúvida sobre qual caminho seguir, porque eu imagino que a gente esteja com um grupo bastante diverso. Então eu escolhi listar alguns temas que eu considero mais gerais na obra do Fanon, e vou deixar de falar de uma série de outros que seriam muito interessantes, mas a gente não teria tempo para aprofundar. Mas se também houver curiosidade, na hora de debater, a gente troca ideia. Então eu vou falar desses que estão aqui em pretinho, para a gente negritar nossas reflexões. Então, algumas questões que perpassam a obra do Fanon. A questão do colonialismo e do racismo, a gente vai falar daqui a pouco. É uma coisa que ele chama de duplo narcisismo, que aparece muito nos Peles Negras e Máscaras Brancas. É um ponto muito pouco debatido por quem debate o Fanon, que é a crítica à negritude, que também a gente vai falar. E um outro ponto que foi bastante debatido na década de 70 pela esquerda é a questão da violência. Aí eu estou colocando aqui como dialética da violência, que são os pontos que eu vou falar agora. Esses em vermelho, só para dizer que existe para aguçar a curiosidade, né? Tem outros pontos que dá para ver no livro, que são muito interessantes, mas, por exemplo, ele vai falar sobre os limites, ou os possíveis limites da psicanálise forjada na Europa para entender os problemas psicológicos dos negros. É um tema muito interessante para a gente refletir. Um outro ponto que ele trata é a relação entre tradição e revolução, e isso aparece muito aqui nesse livro, que é o ano 5 da Revolução Argelina, que ele escreve justamente quando a Revolução já está com 5 anos de existência, e aí ele está vivenciando e vendo aquele processo. Ele vai sistematizar uma série de questões, e uma delas é a relação com a tradição. Inclusive, a tradição no que tange as relações de gênero. Vamos lembrar que a Argélia é um país, aqui é um outro tema interessante. A Argélia é um país islamizado, muçulmano. Você tem bastante berberes, mas você tem muito árabe na Argélia. Inclusive, não sei se vocês lembram, o Zidane, quando deu a cabeçada no cara lá, ele deu uma cabeçada no cara. Vocês lembram? Todo mundo lembra do Zidane? Ele deu uma cabeçada no cara porque o cara chamou ele, falou que a irmã dele é uma terrorista. Fala de novo. O cara disse pro Zidane que a irmã dele é uma terrorista, e aí falou um palavrão que, como nós estamos numa sociedade reprimida, eu não posso falar um palavrão, vocês vão perder a credibilidade em mim. Mas o que eu estou chamando a atenção é que o Zidane é argelino, ou filho de argelino. O Zidane, todo mundo lembra do Zidane. E é para a Argélia que o Fanon vai. Esse não é um ponto fortuito, gratuito, aqui para a gente entender o Francis Fanon. A Argélia, com uma forte presença árabe e muçulmana, que organiza relações estritamente rígidas em relação aí à participação da mulher na sociedade. E aí o Fanon vai estudar o quanto que o processo revolucionário vai reorganizar essas relações de gênero. Não só entre homem e mulher, mas toda a relação familiar, a estrutura familiar se desorganiza e se rearticula em novas bases a partir do processo revolucionário. É bastante interessante esse estudo. Um outro tema que ele traz que é muito interessante, que não dá tempo de aprofundar, é sobre as bases materiais, as bases produtivas do continente africano, o quanto essas bases produtivas foram reorganizadas em função do colonialismo e o quanto que essa organização leva, mesmo sob boas intenções, ao neocolonialismo. Também é um tema que não vai dar tempo. E os dois últimos, um outro tema que aparece também aqui nesse livro, no ano 5 da Revolução Argelina, é a ideia de ciência e dominação, ou a ciência enquanto instrumento de dominação colonial. E ele vai pegar o caso da medicina para fazer essa discussão. E o último, ele também faz um estudo, a partir do momento que ele está vivenciando, o quanto que tanto o colonialismo quanto os colonizados em luta vão desenvolver estratégias de comunicação. Na época que ele está estudando é o rádio e a importância da comunicação como estratégia de luta. Então são temas só para aguçar que não dá tempo, né? Então a gente vai focar nos que estão em negrito ali. Pode passar, por favor.
Então, para começar, mais um, por favor. Eu coloquei aqui colonialismo e racismo, porque e escolhi começar pelo colonialismo, que eu acho que é um ponto que perpassa todos os livros do Fanon. Ele vai falar bastante do colonialismo no Peles Negras, Máscaras Brancas, e nos outros livros ele vai falar bastante da luta contra o colonialismo. No caso do Peles Negras, ele vai falar o quanto que o colonialismo impacta na nossa construção enquanto ser humano, na nossa subjetividade, sejamos brancos ou negros, sejamos colonialistas ou colonizados. Mas é importante dizer que quando ele olha para o colonialismo, ele deixa bem nítido que o colonialismo é uma forma específica de exploração capitalista. É nesse sentido que ele está olhando o colonialismo. Então ele não começa, se a gente pegar, por exemplo, aqui em Defesa da Revolução Africana, tem um texto muito famoso, que é um artigo que ele produziu, que chama Racismo e Cultura. Ele vai deixar bem nítido que o racismo não antecede o processo de dominação. O racismo é uma consequência desse processo. Então, para o Fanon, o colonialismo é uma forma específica e objetiva. Aqui também tem um grande debate, porque vários pensadores vão fazer uma discussão sobre o que seria esse colonialismo. E geralmente se atribui um caráter mais subjetivo para esse colonialismo. Quando eu não me vejo desse ou daquela forma. Para ele, o colonialismo também tem influências, impactos subjetivos, mas ele é uma exploração objetiva. A colônia é um processo de ocupação, de reorganização da produção para explorar a matéria-prima e levar para a metrópole. Então é uma forma específica de exploração capitalista que tem impactos objetivos. Pode passar o próximo. E nesse processo cria-se um antagonismo, e aí uma questão que também carece de estudo, mas que é muito interessante, é que esse antagonismo parece na obra do Fanon que é central para entender a sociedade, mais do que o antagonismo de classe, que é o antagonismo entre colonizado e colonizador. Então, para ele, o estrangeiro, vamos pensar num país que foi ocupado, representa a dominação e o autóctone, ou nativo, o dono da terra, será o colonizado. Né? Só que para esse processo funcionar, para eu chegar num lugar pode passar o próximo, e desestruturar esse lugar, essas formas de produção que existiam, e organizar uma forma de produção útil à metrópole capitalista da Europa, vamos lembrar que o processo de colonização da África do século XIX, ele surge no momento em que a indústria europeia ela, começa a ter uma sede imensa por matérias-primas e por mercados consumidores. Então ele está olhando para esse processo. Mas para que esse processo seja viável, ele só é possível na medida em que eu desarticulo os sistemas de referência do dominado, do colonizado. Então não é possível uma dominação econômica, do ponto de vista de exploração, sem uma desarticulação total desse dominado, senão ele não vai se render à minha lógica, eu como colonizador, dominador, explorador, a minha lógica produtiva. Então o racismo, nesse sentido, ele aparece depois do colonialismo. O racismo seria então uma estratégia ou uma consequência dessa desestruturação dos sistemas de referência do colonizado. Pode passar o próximo. E aqui está uma frase, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas está uma frase dele no texto Racismo e Cultura, pela Revolução Africana, onde ele... vou ler rapidinho. Ele fala assim: o racismo, como vimos, não é mais do que um elemento de um conjunto mais vasto, a opressão sistematizada de um povo. Na realidade, as nações que empreendem uma guerra colonial não se preocupam com o confronto de culturas. Esse aqui é um ponto interessante do pensamento do Fanon, porque o colonialismo não é o branco querendo acabar com a cultura do negro. É o branco querendo dominar e explorar. Mas para isso é necessário acabar com a cultura do negro. Porque senão o negro não se submete. Ou o africano, ou o indígena, ou seja lá quem a gente estiver pensando nesse processo colonial. Mas a preocupação não é uma preocupação cultural, é uma preocupação material. A guerra é um negócio comercial gigantesco, e toda perspectiva deve ter isso em conta. A primeira necessidade é a escravização, no sentido mais rigoroso, da população nativa. Para esse processo de exploração é preciso destruir seus sistemas de referência. A exploração, o despojamento, a razia, o assassínio coletivo, objetivo, desdobram-se numa pilhagem de esquemas culturais, que pelo menos condicionam essa pilhagem. O panorama social é desestruturado, os valores ridicularizados,
esmagados, esvaziados, desmoronadas, as linhas de força já não ordenam. Frente a elas, um novo conjunto imposto e não proposto, mas afirmado com todo o seu peso de canhões e sabres. Aqui também tem um outro debate, porque a cultura europeia vai se universalizar, não porque ela é superior, mas porque ela vai ser imposta pela força das armas. Só pedindo uma desculpa para ficar lendo, porque acho que algumas coisas ficam mais visíveis, deixando o próprio Fanon falar, mas não sei também se vai ficar mais enfadonho, a gente pode resumir e passar. Pode passar o próximo. Então esse é um ponto. Mas tem uma questão importante aqui, é que esse processo de colonização ele tem impactos profundos na humanidade, tanto na subjetividade de negros e brancos, mas aí a gente está falando já dos impactos do colonialismo. Então, um desses impactos é uma alienação que para ele precisa ser superada, que é a alienação racial. Ele usa esse termo racial, um termo mais presente, ele não concorda com Peter Frey, nem com o Magui, é um debate de verdade, mais profundo. Mas o que ele vai dizer? Que o negro não existe em si. O negro, para o africano, ele era Swahili, Tsuana, Zulu. É o europeu que chega e fala assim, você não é igual a mim, você é o outro, você é africano. Então é o racismo, ou o europeu que cria o negro, que generaliza tudo como farinha do mesmo saco e diz, você é negro. Tanto que precisa vir depois lá o movimento de negritude para falar, eu sou negão mesmo, e vem para cima para você ver. Mas esse é o segundo momento do processo. Num primeiro momento é o branco que cria o negro. O negro surge quando o branco o diferencia, o nega a sua humanidade. Essa negação de humanidade é uma forma de alienação, que não é somente uma alienação subjetiva, é uma alienação objetiva na medida em que a parede aqui está me alienando da parte de fora do mundo aqui, ó. É um fator objetivo que me impede, não é só subjetivo. Então o racismo ele aliena a nossa humanidade, porque eu deixo de ser ser humano e passo a ser negro. Só que tem um problema que ele chama atenção. Ao negar o outro, quando o branco diz você é negro, o branco também se aliena na sua humanidade. Então, e aí o termo duplo narcisismo. O colonialismo provoca um duplo narcisismo, porque ele provoca uma cisão na nossa percepção do que é ser humano. Pode passar mais um? Porque se a gente pensar a humanidade ali, eu coloquei um colchete ali, não sei se dá para todo mundo ver, a humanidade aí tem uma risquinha ali. Vamos imaginar a humanidade como um colchete aberto ali. E a humanidade, por Fanon, ela é infinita em suas potencialidades, ela é múltipla e ela se faz da troca. O ser humano vivo, ativo, se influenciando ativamente. E aí que está a universalidade do ser humano. E a humanidade tem tanto possibilidades, ou desenvolve, e os diversos povos contribuem tanto para a razão quanto para a emoção. Esse é um dado do ser humano, qualquer grupo, qualquer povo. Pode passar mais um. A civilização, o desenvolvimento do espírito, se a gente quiser pegar o Hegel, é um dado humano, por Fanon. Mas também esse espírito só existe num corpo. Então não dá para negar, inclusive essa separação entre corpo e alma é um mito que a sociedade ocidental cria, é um mito, aí o Marcinho me ajuda a dizer que vai criar vários problemas para a sociedade ocidental, né? Que a gente fica negando o nosso corpo para chegar no espírito, isso traz uma série de problemas. Mas na prática a razão e a emoção interagem e é necessário um corpo para que o espírito se desenvolva. Então essa separação não existe. Esse corpo também é dotado de sensibilidade, virilidade, instintos e etc. E essa relação é humana. Pode passar mais um. Qual que é o problema? O problema é que o racismo ou o colonialismo, ele coloca uma cerca na nossa noção de humanidade e, pode passar mais um, e identifica como humano o branco. Então quando a gente pega o iluminismo, o europeu está discutindo o que é o ser humano. Só que quando ele olha para o ser humano, ele está olhando para ele próprio. A gente volta lá para o narcisismo. Ele está olhando para ele próprio falando assim, isso é humano. O que é o humano? O humano é alguém igual eu, europeu. Então o que é humanizar-se? Humanizar-se, portanto, é tornar-se europeu. Mas e quem não é europeu? É o outro. O outro que ainda não se humanizou tanto quanto eu, o europeu. Então, o europeu, ou o racismo, cria um mito, e por Fanon isso é um mito, de que o branco é símbolo da humanidade. Mas pior que isso, ele cria um mito de que a razão é símbolo dessa humanidade, e essa razão em contraposição à emoção, que seria atributo dos outros.
desses que ainda não se humanizaram. Pode passar mais um. E aí, portanto, se a razão é símbolo da humanidade e o branco é símbolo da razão, da humanidade, então a cultura, a religião, o Estado, a ciência, a tecnologia seria uma coisa própria do branco, para o colonialismo. Enquanto tudo que não foi isso é coisa dos outros, dos bárbaros, dos atrasados, daqueles que nem têm religião, que nem têm moral, nem têm família monogâmica, que vive pelo instinto. Então, essa separação entre o negro é emoção e o branco é razão é uma alienação que o colonialismo cria. Esse é um ponto, guardem isso que a gente vai voltar, que é um ponto basilar para o pensamento do Fanon. Pode passar mais um. Mais um. Se o negro é o outro, ou se todo mundo que não for europeu passa a ser o outro, porque o símbolo de ser humano é o europeu. Tanto que em qualquer escola do Brasil, se você pedir para uma criança e falar assim, pega para mim o lápis cor de pele, ninguém tem dúvida que o lápis cor de pele é a cor da pele branca. Ou se a gente pega lá a foto do Darwin, do estudo do Darwin, da origem das espécies, você tem lá o macaco, o Erectus, o Neandertal. Quando chega no humano, é um branco, tem lugar que até tem terno e gravata. Então, o branco, se o branco é símbolo do universal, tanto que alguém culto é alguém que domina a cultura europeia. Por isso que a gente ainda leva a cultura para a periferia, nessa chave. Como se outros povos não produzissem saber, ou como se outros povos não produzissem história. Inclusive, por aí vai. Então, se o europeu é símbolo do que é ser humano, o outro não é humano. Para o outro se humanizar, ele tem que tornar-se branco, ele tem que assumir os símbolos de referência europeu. Ser o outro é transitar, em alguns momentos, entre a invisibilidade e em outros momentos, entre a inferiorização. E nós somos forjados nesse processo, e nos socializamos a partir dele, e nos vemos assim. Ao assumir essa inferioridade, me resta ser branco. E aí, também, só uma outra curiosidade, ao preparar essa palestra, eu tive que cortar várias partes que só jogassem seca do Fanon ia causar tanta polêmica que depois o debate seria inviável. Mas algumas não deu para cortar. Essa aqui, por exemplo, ele traz um debate interessante, porque para ele, se a gente pensar em relações afetivas, o negro busca a branca e a negra também busca o branco, no estudo que ele está fazendo. Não só porque a branca é símbolo de beleza, mas porque a branca é símbolo de superioridade, é símbolo do que é ser a mulher. Quem não é branca, a mulher que não é branca é a outra, é qualquer outra coisa. Inclusive a outra... Aí tem um outro autor muito importante de estudo Fanon, chamado Eric Cleaver, que vai estudar essa relação a fundo também. É um cara que merecia um estudo bastante indigesto, cara, mas que vai estudar melhor essa relação. Mas, então, não podendo ser humano, se a única forma de me humanizar é ser branco, então eu passo a querer ser branco. E aí, de todas as formas. Então, Fanon pega, eu vou destacar aqui uma frase do Fanon que está no Peles Negras, Máscaras Brancas. Da parte mais negra de minha alma, e da parte mais negra de minha alma, ele está dialogando com a psicanálise. Porque para a psicanálise, a parte negra é essas coisas que a gente não acessa, mas que nos amedrontam, nos assustam, os fantasmas estão no escuro para o europeu. Da parte mais negra de minha alma, através das zonas de meias tintas, me vem este desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. Ora, e nisto há um reconhecimento de que Hegel não descreveu. Quem proporcioná-lo, senão a branca? Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco, sou branco. Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude. Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nos seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. Então, o debate das relações afetivas, eles estão só um pedaço de um processo maior, de uma busca desesperada do negro, buscando ser branco. Porque se eu estou numa sociedade onde a regra é não ser negro, mas ser branco, então eu vou buscar me adaptar a essa regra, tanto para ser aceito, quanto para também me ver parte desse processo. Pode passar o próximo. Bom, repito, estou jogando aqui e depois a gente debate, não dá tempo. Só que esse duplo narcisismo, ele tem efeitos devastadores, em brancos e negros. Um dos efeitos
é uma genitalização do negro. Porque se o negro, esse outro, é a emoção, é o instinto, para quem é da psicanálise, é o id. Tanto que, se a gente pegar o Freud, a criança tem impulsos, né? A criança, inclusive, anda pelada, nem tem vergonha. É o adulto que interioriza as regras sociais, inclusive tem que colocar uma roupa mesmo no calor, porque senão ele será mal visto, né? Então o adulto, ele reprime os seus desejos, porque ele interiorizou as regras sociais. Já a criança não, a criança é só vontade. Se a criança quiser colocar o dedo na tomada, ela põe e toma um choque, se essa for a vontade. Então, para o europeu, o africano seria essa infância da humanidade, esse id, essa pulsão, esse instinto, esse momento atrasado da humanidade. Então, ser o outro é transitar entre a invisibilidade e a inferiorização. Então, se é assim, o negro acaba sendo um depositário da agressividade libidinal do branco. E aí ele faz um debate bastante interessante, que é o seguinte: se o europeu é símbolo da humanidade e o negro é símbolo do corpo, da libido, e o corpo é onde está o desejo, é onde está a virilidade, a sensualidade, então o branco também se aliena da sua humanidade. Começa a transferir para o negro esses atributos que também são seus. Porque o humano, para o Fanon, é múltiplo em suas possibilidades. Tanto o branco como o negro desenvolve nas suas culturas, nas suas possibilidades, razão, emoção, libido, trocas, swing. Mas o racismo diz que não, os brancos são a razão e os negros são a emoção. Então, por Fanon, quando a gente ri do gringo que não sabe sambar, ele nunca vai saber sambar, porque ele não tem a pegada. O que o Fanon está dizendo é que essa ideia de que nós temos a pegada e eles não, reflete essa alienação que o próprio branco criou e que era útil e necessária no processo escravista ou no processo de colonização, porque quem domina a colônia não é a emoção, quem domina é a razão. Então, só que esse processo tem uma consequência, que é o branco tirar de si a sua corporeidade, ou negar a sua corporeidade. Na medida que ele aliena o negro, ele também se aliena. Então, o negro acaba sendo depositário dessa corporeidade que é humana, que não é só do negro. A pegada não é só do negro. Ou o instinto, ou o calor, ou qualquer outra coisa. Assim como a razão não é só do branco, por favor. Então, como o corpo, que é o que sobra para o preto se torna depositário da agressividade libidinal do branco. Passa a ser visto o mais próximo possível da animalidade, virilidade, força, potência sexual. E aí ele está olhando isso com crítica, porque ele fala assim, por outro lado, se é isso que me sobra, muito negro vai se afirmar por aqui, achando que está ganhando o jogo. Mas esse é o espaço que o branco, ou que o racismo, ou o colonialismo permite para o negro. Aí está aqui uma frase dele: o branco está convencido de que o negro é um animal. E aí ele é psicanalista, ele vai analisar um monte de sonhos, de depoimentos, de mulheres brancas em diversas situações, e de homens, para dizer que o branco está convencido de que o negro é um animal. Aí o branco racista, se vocês não quiserem me pegar lá fora. O problema é que o branco numa sociedade racista será racista. O branco está convencido de que o negro é um animal. Se não for o cumprimento do pênis, é a potência sexual que impressiona. Ele tem necessidade de se defender desse diferente, isto é, de caracterizar o outro. O outro será suporte de suas preocupações e de seus desejos. Então, o próprio racismo, a colonização, que cria o mito, de novo. O branco é a razão, o negro é o corpo. É esse processo que cria o mito de que o negro é mais potente do que o branco. Porque a potência sexual é um dado humano. Agora, se só foi esse o espaço que me permitiram, aí é uma questão histórica que precisa ser pensada. Mas, ao mesmo tempo, essa visão vai ter um impacto profundo na subjetividade de brancos e negros. E aí é interessante que ele vai estudar os brancos. Eu acho que ele foi um dos primeiros caras, hoje tem bastante, a estudar branquitude. Porque ele vai também colocar o branco como objeto. Como que o branco aprende a ver o negro nesse processo e o que isso interfere na sua subjetividade? E ele vai fazer uma discussão complexa pra caramba, que eu vou pular, mas só para deixar enfatizado, que aí vamos pegar o exemplo da mulher branca, ela cresce nessa sociedade achando isso do negro, mas se também a mulher, e aí ele usa, deixa eu ver o nome da mulher aqui da psicanálise, que eu não lembro. Mas se a mulher branca, ele pega uma mulher chamada Marie Bonaparte, que é uma psicanalista que vai estudar a sexualidade feminina. Se essa mulher branca
que também está numa sociedade repressiva, que também vai vivenciar os conflitos da primeira infância, a interdição do desejo, os conflitos, para quem é da psicanálise, que toda criança tem numa sociedade ocidental, no sentido de criar projeções em relação aos pais, não ter como compensar essas projeções e criar relações ambíguas com o prazer, com o medo, com o desejo. Então isso é um dado para quem estuda psicanálise da sociedade ocidental, complexo de Édipo, por exemplo, tem todo um debate aí. Mas se a Branca cresceu nessa sociedade em que ela vai vivenciar a interdição do seu desejo, vai vivenciar inclusive a partir da figura paterna uma relação de ambiguidade com aquele pai que ela admira e deseja, mas que também teme. Isso, independente da questão racial, cria para os psicanalistas um masoquismo em todos nós, maior ou menor proporção. Mas o problema é que é justamente nessa fase que a Branca, que é aqui o objeto agora, entra em contato com a cultura, com as revistinhas, com os boi da cara preta, pega essa criança tem medo de careta, se a gente for pegar a nossa sociedade, com a Xuxa e com todas aquelas outras aberrações que a nossa sociedade cria. Então, é nesse momento que vai ter uma identificação desse negro animal com o desejo, com esse desejo reprimido, ou com esse masoquismo, que ele chama de complexo de Édipo ativo. Como eu não sou da psicanálise, estou só citando o que ele falou, mas a gente foi para o debate. Mas isso também vai ter um efeito no branco. Se a gente pensar no caso da sexualidade do negro, por exemplo, o branco também acha que o negro é mais potente, mais viril que ele. E aí valeria um estudo, para quem está procurando tema de TCC, pegar a literatura de cordel, por exemplo, e olhar como é que o negro aparece na literatura de cordel. Sempre, quando está sendo feito por um branco, às vezes até por um preto, o negro é aquele que pode roubar sua mulher, o negro é aquele quase demônio. Tem o debate do Riachão, as várias pelejas do cordel mostram tudo isso no Brasil. Mas ele vai mostrar, o que o Fanon está chamando a atenção é que o branco também vai vivenciar essa relação e também vai se socializar a partir desse mito. É um mito, o Fanon. Só que ao mesmo tempo, como o branco tem o poder político, econômico, social. Então ele fala que não é à toa que nos Estados Unidos, toda vez que tem um linchamento do negro, esse linchamento está associado à questão genital. Geralmente o pênis do negro vai ser arrancado. Nos Estados Unidos, a maioria dos linchamentos passam pela castração do negro. Então ele fala que não é à toa, existe um sentimento de vingança. Ele fala que tem duas formas do branco reagir: ou se sentindo ameaçado, e aí também ele pega um exemplo muito interessante. Ele fala que é muito comum, por exemplo, bom, a gente pode pegar um exemplo nosso. Se a gente olhar, por exemplo, no site de Mulher Pelada, tem muita fantasia do homem branco quando quer que um outro homem transe com a sua mulher. Geralmente esse outro homem é negro. Então, daí é um debate, estou só polemizando, depois a gente vê, mas... Então falando disso que esse narcisismo também tem impacto no branco e no negro. Seja, no caso do homem branco, seja a partir do sentimento de ameaça, seja a partir do sentimento de hostilidade, que seria, em última instância, uma vingança desse símbolo que a própria sociedade racista criou, que, em última instância, é um mito. Então, esse é um ponto. Vamos passar, próximo aí. Dá um momento de colocar esses assuntos assim jogados, não aprofundar, depois vamos ver o que vem. Um outro efeito desse duplo narcisismo é uma satanização do negro. Porque no Ocidente, o negro é símbolo de tudo que é ruim. Aí eu não vou ler a frase, mas o negro as trevas são sinônimo de mal, o negro é feio, o demônio é negro, enfim, a noite é aquilo que a gente teme, e todas essas simbologias que a sociedade ocidental cria em relação ao negro. E aqui ele vai criticar ferozmente o Jung, para quem é da psicanálise, porque o Jung vai descrever essa associação do negro ou do preto como coisa ruim, como algo que está presente no inconsciente coletivo da sociedade. O Fanon vai dizer que ele não tem inconsciente coletivo nenhum. Se tiver, ele é socialmente construído. Socialmente construído em que base? Numa base colonial. Se a sociedade europeia veicula o negro como coisa ruim, como ameaça constantemente, obviamente o inconsciente coletivo ocidental vai se construir a partir da negação de tudo que é negro. Então, o Fanon faz um debate com o Jung para dizer que essa associação do negro ou do preto a coisa ruim, a coisas ruins, está relacionada à nossa sociedade colonial. E a associação do branco à pureza, à paz branca,
e etc. Então, pode passar para o próximo, são efeitos aí desse duplo narcisismo. Bom, esse é um ponto, que com certeza, só para jogar. Um outro ponto também muito complexo, que vai num caminho um pouco diferente do que a gente costuma discutir aqui no Brasil, é um termo que a gente poderia chamar aqui de crítica à negritude, que também está presente no pensamento do Fanon em todos os livros dele, está muito forte no Peles Negras, Máscaras Brancas, mas vai acompanhar até os Condenados da Terra, que é o seguinte, para ele, esse processo, esse duplo narcisismo, cria consequências, me cria limites na minha criação, mas eu sou sempre ativo. Para ele não tem vítima, o negro e o branco são sempre sujeitos dessa construção social. Então, para pegar a frase dele aqui, ele diz, mesmo reificado é meu, mas só para reificado é coisificado, é engessado. Mesmo reificado por quê? Porque o negro é emoção, é o mal, é o inferior, e o branco é o superior, a razão, a civilização. Então, mesmo reificado, coisificado, engessado na minha inferioridade, na minha emoção e etc., eu sou sujeito dessa relação. Num primeiro momento, eu tento ser branco, como a gente viu lá na poesia da Branca. Mas tem limite, porque o branco continua, porque ele não vai me aceitar como branco, eu continuo sendo visto como outro. Mesmo se eu ascenda economicamente, eu continuo sendo parado pela polícia, eu continuo vivenciando todas as barreiras. Por mais que eu tente me enquadrar nessa branquitude, eu continuo sendo negro. Então isso dá duas escolhas para o negro, segundo Fanon. Ou ele continua uma aberração esquizofrênica, querendo atravessar a parede, uma sociedade que não permite, ou ele vai para o outro lado extremo. Então, se eu não posso ser aceito, então eu vou para o outro extremo, eu afirmo a minha negritude. Então, para usar a frase dele aqui, tento ser branco como símbolo de humano, porém não sou reconhecido como tal. Rastejando, cindido, lanço-me apaixonadamente sobre a minha negritude. Então eu me lanço sobre a minha negritude justamente, a crítica do Fanon justamente porque a necessidade de lançar a negritude se explica nessa negação anterior. Só que ela tem um problema. Ela também cria e reforça limites que o próprio colonialismo criou. Então, não podendo ser humano como símbolo de razão universal, lanço-me, e a razão, principalmente, um símbolo do iluminismo, lanço-me na irracionalidade. Só que me atolo no irracional. E aí ele vai começar a dialogar com os autores da negritude, que são autores que vão falar da importância de ser negro, mas vão também criar poesia sobre a pele negra, sobre a noite, sobre o lado negro da alma, sobre a emoção, o quanto que se o europeu diz que a razão é superior à emoção, os poetas da negritude vão afirmar a emoção como um dado superior da humanidade. Para o Fanon, isso também seria se atolar numa armadilha criada pelo colonialismo. Então, eu vou pegar aqui uma frase do Senghor, que inclusive foi presidente do Senegal, que é um dos caras que o Fanon desce o sarrafo, assim, no Peles Negras, Máscaras Brancas. O Senghor vai dizer, a sensibilidade emotiva, a emoção é negra. Vamos lembrar do colonialismo. O colonialismo diz que o branco é razão e o negro é emoção. O Senghor diz, aqui eu estou a crítica do Fanon, né? A emoção é negra como a razão é grega, ou helênica. Então, aqui a gente tem a preservação do mesmo pressuposto que o colonialismo criou. A Grécia, o Ocidente como razão e a África como emoção. Então o Senghor vai dizer, a emoção é negra, como a razão é grega. Sim, é verdade, que de certo modo, o preto hoje é mais rico em dons do que em obras. Que dons são esses? A árvore mergulha em suas raízes na terra. Por outro lado, a própria natureza da emoção, eu negritei ali, da sensibilidade do preto, sensibilidade em oposição à inteligibilidade do preto, explica a atitude diante do objeto percebido com uma violência essencial. Então o que o Fanon vai destacar aqui? Ele vai dizer que quando a gente diz assim, não, mas a África tem coisas que a Europa não tem, ou o negro tem coisas, por exemplo, a gente tem a dança, o swing, a gente tem a nossa africanidade possibilita coisas que ninguém mais conseguiria.
Para o Fanon, a gente está assumindo as alienações que o próprio sistema colonialista criou. Na medida em que o africano é, sim, essa emoção, na medida que o africano tem uma construção histórica diferente do europeu, esse é um ponto importante, mas ele também tem a razão. Não foi só o europeu que contribuiu para a razão. Mas o que ele está chamando a atenção é que, dependendo do jeito que faça essa afirmação da negritude, se cai na mesma armadilha que o branco criou. Pode passar o próximo, que fica mais fácil de ver. Mais um. Então, olha esse quadrinho. O racismo diz que o branco é universal e que o branco é símbolo da humanidade. E que o que caracteriza a humanidade é a razão. E a razão é superior. E o racismo diz que o preto é o específico. Tanto que o símbolo de cultura, alguém culto é alguém que domina a cultura europeia. Eu tenho música negra, mas eu não falo música branca. Porque a música, a cultura negra, mas não tem a cultura branca. A própria cultura já é a cultura europeia. Então o branco é universal, o preto é o específico. Quem disse isso é o colonialismo. Só que o preto não é humanidade, ele é específico, ele é africanidade, ele é África, ele é africano. O preto é corpo, intuição, sensualidade, genital, emoção, libido. E, portanto, inferior nessa articulação que a sociedade ocidental cria. O que o movimento de negritude faz? Ele mantém o mesmo esquema, só que ele só muda o grau de valor. O branco continua sendo universal, a humanidade continua sendo o símbolo da humanidade, da razão, que é a crítica do Fanon, a gente pode debater, com certeza tem coisa para debater aqui. Só que para o movimento da negritude a razão passa a ser, aquilo que o branco traz passa a ser inferior, e aquilo que o negro traz passa a ser superior. Mas o esquema alienante do duplo narcisismo permanece o mesmo. Então a crítica que ele vai fazer ao movimento de negritude, ele reconhece que ele é importantíssimo. Mas ele vai dizer que ele acaba se atolando no lamaçal que o colonialismo criou. Eu vou ler essa frase para passar para o próximo. O negro, em determinado momento, fica enclausurado no próprio corpo. Mesmo sendo sincero, é escravo do passado. Porque aí uma outra crítica que ele faz. No desespero de afirmar essa humanidade, ou de se afirmar enquanto ser, o negro passa a buscar coisas positivas no seu legado específico, e não mais no humano, assumindo que o humano é dos brancos. Então, onde resta? Já que o negro está vivenciando situações de negação, resta buscar o passado. Então, por Fanon, olhar para esse passado é essa busca desesperada para assumir essa negritude negada. Mas isso acaba enclausurando o negro no próprio corpo. Entretanto, ele falando, eu sou um homem. E aí ele mostra o tempo inteiro que ele fala que não se trata de libertar o negro do racismo, mas se trata de libertar o homem. Esse é um ponto que está no Peles Negras, que a gente pode debater também. Entretanto, eu sou um homem, e nesse sentido, a guerra do Peloponeso, Grécia, é tão minha quanto a descoberta da bússola. Não sei onde foi a bússola, China? O quê? Renascimento? Não sei. Serão desalienados pretos e brancos que se recusarão a enclausurar-se na torre substancializada do passado. Sou um homem, e é todo o passado do mundo que devo recuperar, não só o passado negro, que é o que ele vai bater. Não sou responsável apenas pela revolta de São Domingos. A revolta de São Domingos é a revolução do Haiti. Ele está pertinho da revolução do Haiti, a Martinica. A revolução do Haiti vai ter uma grande influência em todo o movimento pan-africanista, o movimento negro no Caribe e na América do Norte, depois no continente africano. Mas ele vai dizer... cadê? Sou homem e é todo o passado... Cadê? Serão desalienados pretos e brancos que se recusarão a enclausurar-se na torre substancializada do passado. Sou um homem, e é todo o passado do mundo que devo recuperar. Não sou responsável apenas pela revolta de São Domingos. Todas as vezes que um homem fizer triunfar a dignidade do espírito, todas as vezes em que um homem disser não a uma tentativa de opressão do seu semelhante, eu me solidarizo com seu ato. E é por isso que ele vai para a Argélia. Porque, inclusive, os árabes, quando chegam na Argélia, eles oprimem os berberes. O norte da África, a gente tem um processo de dominação do árabe com o negro. Quase todos os lugares que o árabe chega, ele detona tudo que ele encontra dentro do continente africano. Mas para o Fanon, o que importa não é a
apenas esse laço com o passado negro específico, mas é o passado com o ser humano como um todo. Então, onde tiver opressão, ele estará. Por isso que ele cita o Fidel Castro, cita o Ho Chi Minh, por isso que ele está na Argélia, mesmo na parte branca, embora o tempo inteiro, quando ele está na Argélia, como parte da frente de libertação, ele vai preferir o contato com os povos africanos, com Gana, com Guiné, com a dita África Negra, que também é um outro mito, né? Então, ao sair desses esponsais apaixonados, o autóctone terá decidido, com conhecimento de causa, lutar contra todas as formas de exploração e alienação do homem, e não só contra o racismo. Então ele está chamando a atenção sobre o risco do movimento de negritude ficar preso à grade que o próprio colonialismo criou. Esse é um ponto. Pode passar o próximo, está acabando, gente. E aí, por fim, a dialética da violência, não vou ler, mas ele vai dizer que o colonialismo, apesar de ele ter impactos psicológicos, ele é uma exploração objetivada, material, concreta, que só é possível a partir da violência. A violência física e simbólica. Então a violência é um dado do colonialismo. Não é possível colonialismo, não é possível dominar um outro povo pela democracia, quer dizer, até né? Mas não é possível dominar um outro povo sem impor a ele uma série de lógicas que são alienígenas a esse povo. Então a violência é uma necessidade do sistema colonialista, não é uma... E aqui ele está debatendo com vários pensadores que vão estudar a África colonial e vão dizer, por exemplo, que o colonialismo contribuiu para o desenvolvimento dos povos colonizados, ou que o colonialismo tem alguma contribuição. Ele fala que num processo de dominação as trocas ficam anuladas, que a gente tem a desarticulação, desestruturação de sistemas de referência. E ao mesmo tempo, quem está sendo dominado não vai aceitar. Para manter esse cara no plumo que se pretende, a violência é a regra. Quem dá o limite do mundo do colonizado, da elite? Vamos pensar na Argélia. Na Argélia você tem um bairro francês, de franceses, puro sangue. E você tem um bairro argelino, tipo Tiradentes, onde o pessoal pega o ônibus para ir trabalhar na casa dos franceses. Quem dá o limite entre um bairro e outro é a polícia. É a espada, é a arma. O limite entre o mundo, entre o dominado e o dominador na colônia é marcado pela violência. Aí ele fala, diferente, por exemplo, nos países centrais capitalistas, onde o cara é explorado, mas ele acha que, porque ele está na democracia, ele acha que aquilo ali é dele também. O Fanon, ele também é explorado, mas ele se sente parte, porque ele é enganado por dissimulações. Na colônia não é possível dissimular, a violência é a única forma de fazer funcionar o processo. Pode passar o próximo. Se é assim, se a violência é a regra, a luta contra essa violência, ou a luta contra o colonialismo, só pode ser violenta. Não porque ele goste da violência, mas porque não tem outro jeito. Porque quem está ali no poder não vai abrir mão daquilo por um sentimento de humanidade, um toque cristão. Então, ou o colonizado desenvolve uma força potente o suficiente para contrapor a violência do colonizador, ou ele não vai conseguir se libertar. Então a violência, embora ela seja a regra do sistema colonial, ela também é a regra da luta de libertação. Só que o colonialismo ele também tem impactos subjetivos na desumanização do ser humano. Na medida em que o colonizado se organiza para lutar, na medida que o colonizado se unifica, ele também recupera o seu status de humanidade. Então, pode passar mais um, por favor. Mais um? Esse é o ultimão mesmo. O processo de descolonização, e aí ele está vivenciando uma série de países que estão em processo de dependência, é a partir da luta que esse africano coisificado, reificado, engessado nas suas desumanizações, é a partir da luta que ele readquire o seu status de ser humano, que ele se reconstrói enquanto sujeito histórico. É a partir da luta que ele percebe que ele é humano e não coisa. Ele deixa de ser coisa para ser ser humano. Então a luta, além dela ter uma função objetiva, e a violência de confrontar o aparato colonial, ela também tem um efeito psicológico no colonizado, que é reestabelecer o seu sentimento de humanidade. E ao mesmo tempo ela provoca unificações.
E aí o Fanon, ele não usa esse termo em nenhum momento, mas dá para ver que ele é um pan-africanista. Ele acha problemático, por exemplo, disputa, vamos pensar na África do Sul, entre os Zulus e os Tissuana, ou, sei lá, as diversas guerras entre os... Porque vocês sabem que um país, dentro da África, tem várias nações que o colonialismo deixa ali junto, e por vezes essas nações vão brigar entre si. O caso mais conhecido é de Ruanda, por exemplo. Para ele, essa luta articulada cria uma aliança entre os povos que supera as suas diferenças étnicas. Para ele isso é uma vantagem, e aí em vários momentos ele fala assim, tanto que o colonizador vai o tempo inteiro provocar cisões. Vai dizer assim para quem é muçulmano, olha, aqueles caras são cristãos, vão tomar o poder. Vai dizer para o cristão, olha, mas eles são muçulmanos. Vai dizer para os tutsis, olha, mas eles são... esqueci o nome agora do outro povo. Mas enfim, a cisão entre os diversos grupos é uma estratégia de dominação. Tanto que, em todos os lugares que teve colonialismo, não foi homogêneo o processo de dominação. Sempre o europeu escolhe um grupo e dá mais poder para esse grupo sobre outros grupos. Existe a demarcação étnica muito forte dentro da colonização. Então, para ele, superar esse processo exige uma união. Mas é a própria luta coletiva contra o colonialismo que garante essa unificação. Mas não só uma unificação... no caso, isso aparece nos Condenados da Terra, dos negros, mas de todos os povos colonizados. Pode passar o próximo? Então, só para fechar, o Fanon, ele... Tem mais 8 slides para fechar. O Fanon, ele é um autor muito pouco estudado, traz várias questões polêmicas, que mesmo que for para a gente divergir ou falar assim, não, isso aqui ele produziu naquela época, não sei se isso vale para hoje, mas a gente precisa olhar para essa produção, porque ela ajuda a gente, ela nos ajuda a entender a realidade que nós estamos vivenciando. Então eu lancei algumas perguntas que o Fanon coloca durante o texto, que eu acho que ainda estão abertas hoje. Por exemplo, superamos mesmo o colonialismo? Hoje na academia se fala em sociedade pós-colonial. O Fanon vai falar em neocolonial. Depois do colonialismo veio o neocolonial, e não o pós, porque o colonialismo vai se organizar por outras bases. Então, eu acho que esse é um tema para a gente colocar na roda. Outra questão que ele põe é quais são as relações entre racismo e capitalismo contemporâneo, na medida em que o racismo não está isolado no processo de organização da sociedade. Ele vai se impregnar e se influenciar pelas lógicas da sociedade capitalista, na medida em que o colonialismo é uma forma específica de exploração capitalista. Quais as relações entre capitalismo e racismo? O capitalismo mudou nos últimos 30 anos. Isso deu impactos diferenciados no racismo? São questões. Uma outra, se a negritude é uma alienação, vamos lembrar que ele faz a crítica à negritude, é um mito, como abraçar o humano, universal, sem desconsiderar uma herança ancestral comum do africano? Esse é um ponto para a gente pensar. Pode passar o próximo? Aí uma frase do Fanon, ele, ao discutir as alienações do narcisismo, sobrar para o negro embranquecer ou deixar de existir, ele fala: veremos que uma outra solução é possível, mas ela implica uma reestruturação do mundo. Aí eu queria fechar com essa frase, porque, para repetir, para o Fanon, o colonialismo não é apenas um elemento subjetivo. Superar o colonialismo não é só buscar um novo olhar sobre seja lá o que for, mas é reorganizar a sociedade que cria olhares colonizados. Então, pensar qualquer solução dessas alienações implica uma reestruturação do mundo. Pode passar o próximo, esse é o último mesmo. Aqui está meu contato, ali tem um blog onde tem alguns textos, alguma coisa aí. E é isso, vamos abrir para trocar ideia melhor.